Jô, a hora que você falar. Amém, gente. Bom dia. Mais um dia, mais uma aula. Com a Cris e o Marcos de volta hoje, o Marcos. Amém? Senhor, te louvamos por esse dia, te louvamos por essa manhã. Te louvamos pela vida de cada um que está aqui para aprender mais da tua palavra, para buscar mais em conhecimento. Porque nós sabemos que nós só crescemos em ti quando nós te buscamos e buscamos aprender mais da tua palavra. Nós entregamos esses minutos que nós vamos passar agora aprendendo nas tuas mãos. Que o Senhor dirija a minha vida, que o Senhor me use para passar os ensinamentos da tua palavra. Senhor, Espírito Santo, fala conosco e dirige esse momento. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos continuar então hoje a nossa aula sobre Armagedon. E eu achei que ia acabar hoje, não vamos acabar, vai precisar de mais uma aula para a gente falar. Então, só recapitulando o que nós aprendemos na semana passada, no capítulo 19. A gente dividiu o capítulo 19 em duas partes. A primeira parte mostra a grande festa no céu, algo maravilhoso acontecendo, porque o final está próximo, o juízo chegou. E enquanto a gente está em festa, o caos está aqui. E aí, na metade para baixo do capítulo 19, começa a batalha do Armagedon, que nada mais é que Cristo na frente, num cavalo branco, nós atrás, nós vamos voltar para essa terra, ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras, e tudo, por fim, vai se acabar. Todos os que se renderam à marca da besta serão mortos nessa batalha, né? E é isso, e o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo. Então, foi isso que a gente viu no domingo passado, no nosso estudo, em resumo, que é o resumo do que está escrito em Apocalipse. Mas o que a gente vai falar na aula de hoje, na aula da semana que vem? Sobre como vai ser essa batalha. Essa batalha ela é descrita em Apocalipse, mas os detalhes dela não estão em Apocalipse. Estão espalhados pela Bíblia. E são esses detalhes que a gente vai estudar, tá certo? Então, vamos lá. Oi, amor da minha vida, vai lá com o papai. Ó o papai lá, ó. Vai lá. Então, a primeira coisa, só para não criar confusão, a batalha do Armagedon não é a batalha do Gog e Magog. A batalha do Armagedon vai vir antes e Gog e Magog vai vir depois, no final do milênio, tá? Então, não é a última batalha, é a penúltima batalha, tá certo? Porém, em extensão, em grandiosidade, eu acredito que seja a maior de todas. Outra coisa, gente, não é Amargedon, é Armagedon, tem R. Eu sempre falei Amargedon, sem R, você acredita? Até domingo passado, esqueci de falar. É ar, tem o R depois do A, isso é uma coisa importante também. Hã? Eu sempre falei Amargedon. É que a gente fala rápido, não dá para perceber, mas tem um R, arma. Margedon, o R é no ar. Domingo passado que eu falei, gente, sempre falei errado isso. A hora que eu fui escrever na folha, eu esqueci de falar sobre isso. Bom, então vamos lá. A gente vai começar sobre os detalhes dessa guerra. Como vai ser essa batalha? Aonde vai acontecer? Quem vai participar? Quais são a cronologia exatamente da batalha do Armagedon? E a primeira coisa, a gente vai ver onde vai ocorrer essa batalha. Porque essa batalha, igual eu falei domingo passado, ela não é no ar, ela é aqui na Terra. É nessa Terra aqui mesmo, no planeta Terra, tá? E aí tem um livro, esse livro chama-se The End Times, e o autor é esse Reut. Esse livro é excelente, fala em detalhes sobre como vai ser o final. E nessa parte aqui, ele descreve exatamente a localização da batalha. Por isso que eu deixei escrito, e a gente vai seguir aqui, ó. Vamos começar, então. As enormes dimensões. Então, nesse livro está escrito assim. As enormes dimensões dessa batalha dificilmente podem ser concebidas pelo homem, ou seja, vai ser estrondosa, gigantesca. O campo de batalha compreenderá desde Megido, no norte de Israel, e isso está descrito lá em Zacarias e em Apocalipse, está aí as referências, até Edom no sul. Então, peraí, vamos já pegar essas primeiras referências. Então, está dizendo, olha o mapa lá embaixo, gente, e o meu mapa aqui. Está dizendo, então, que lá ao norte de Israel, nós temos
uma região chamada Megido, e lá para o sul nós temos Edom. Edom hoje é a região da Jordânia, tá? Então, essa extensão aqui de Megido, Megido é conhecido como lugar, também como Armagedon, tá? Então, quando você lê Armagedon, o lugar onde está descrito é esse Megido aqui, que a gente vai ver mais para frente o que é. Então, ao norte a região de Megido até Edom. Então, essa extensão do campo de batalha, 320 quilômetros, geograficamente falando, tá certo? Viram o mapinha aí? Tá certo? Bom, ele continua. Uma distância de aproximadamente 320 quilômetros de norte a sul. Na largura, ele irá desde o Mar Vermelho, que está para cá, na largura irá desde o Mar Vermelho oeste até as montanhas de Moabe a leste, uma distância de aproximadamente 160 quilômetros. Então, 320 de comprimento e 160 quilômetros de distância. Esse vai ser o campo de batalha. Bom, e ela incluirá o Vale de Josafá, que está lá descrito em Joel, e as planícies de Esdra-Elon. No centro de tudo estará a cidade de Jerusalém. Então, volta lá para esse mapinha aqui embaixo. Olha onde está a estrelinha. Está vendo a estrelinha? Jerusalém está lá. Então, no meio disso aqui está Jerusalém, com o Vale de Josafá, que nós até falamos dele semana passada, nos versículos que nós lemos. Então, aqui no centro também vai ter batalha principal. Jerusalém vai estar bem aqui no meio, certo? Continuando. Nessa época, cerca de 400 milhões de soldados irão se juntar para o holocausto final da humanidade. Quem são esses 400 milhões de soldados? Nós vamos estudar, tá? Da onde eles surgiram, da onde eles vêm, quem são. Mas são militantes que aceitaram o número da besta, é o exército do anticristo, que será formado por 400 milhões de soldados. Irão se juntar para o holocausto final da humanidade. Por que o holocausto final? Porque todos eles vão morrer. É certo que todos vão morrer, tá? Não só eles, né? Todo o resto da humanidade não vai ficar. Quem aceitou o número da besta não vai ficar ninguém vivo. Os reis com os seus exércitos virão do norte e do sul, do leste ou oeste. Ou seja, gente, aqui tá Israel, tá? Aqui está Israel. Vai vir exército daqui, vai vir exército daqui, vai vir exército daqui vai vir exército de tudo quanto é lado para essa grande batalha do Armagedão. Na forma mais dramática, podemos chamar esse palco de Vale da Decisão para a humanidade. Também está descrito lá em Joel. E o grande lagar, no qual será derramada a ira de Deus Todo-Poderoso. E o lagar também nós estudamos semana passada, essa analogia, que é onde se tritura a uva, né? Então, todo o exército do anticristo será destruído, como as uvas são pisoteadas no lagar. Bom, para vocês terem ideia da proporção gigantesca, absurda dessa batalha, a gente está falando de 400 milhões de soldados. Na Primeira Guerra Mundial, foram mortos 20 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, que foi gigantesca, foram mortas de 40 a 50 milhões de pessoas. Então, vai ser a maior batalha que já se ouviu falar. Vai ser essa batalha do Armagedon. Exatamente porque todo mundo vai morrer, né? Quer dizer, os salvos não, só os que aceitaram o número da besta. Bom, geograficamente, sempre que a gente lê na Bíblia sobre a batalha do Armagedon e as suas dimensões físicas, de onde ela vai acontecer, 4 principais lugares sempre são citados, tá? E é sobre eles que a gente já falou um pouquinho, mas só para ficar gravadinho aí, vou citar novamente. Então, primeiro, o Vale de Josafá, é bastante citado. Esse Vale de Josafá, então, ele está localizado ali no meio, bem no meio, pertinho de Jerusalém, tá? Ele está entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, pertinho de Jerusalém. E ele também é chamado, em algumas partes, de Vale da Decisão. Então, parte da batalha principal vai acontecer bem no centrinho, perto de Jerusalém. Bom, aí a gente tem o Vale de Esdra-Elon e Megido. Os dois são do lado, para entender.
aqui, Megido, tá? Megido, que é aquela parte que está lá ao norte, significa pequena montanha. Então, é uma montanhazinha, tá? Nossa, mas a batalha vai acontecer em Megido? Vai acontecer em Megido e na... Oi, gatão, mamãe. Olha lá, vai lá, papai. Vai lá, cadê o papai? Vai lá, o papai. Então, assim, Megido, uma pequena montanha. Esdras Heron é uma planície. Então, é uma pequena montanha com uma planície em volta. Tá? Então, é uma zona totalmente reta, plana, com uma montanha no meio. Então, quando a gente fala Megido, né, onde vai ser realmente a grande batalha do Armagedon, a gente está falando da montanha com a região de Esdras Heron, que é a planície que fica em volta, tá? E essa planície aqui, ó, que está em volta da montanha do Megido, ela tem 32 quilômetros por 26, tá? Então, 26 de largura e 36 de comprimento. E o último lugar citado desses 4 principais é a região de Bosra, ou de Edom, que compreende a Jordânia, tá? Que estaria aqui, ó, no meu desenho. Esse desenho é para daqui a pouco. É isso. Deram para entender mais ou menos a localização geográfica de onde vai acontecer essa batalha? Entendeu? No planeta Terra, no mapa mundi, assim, onde vai acontecer. Então, vai pegar praticamente Israel inteiro. Então, sim, vai ser o mundo inteiro contra esse pedacinho pequenininho, que é Israel. Tá certo? Quem está assistindo a live, é legal ter essa folhinha para entender o que eu estou falando com mais facilidade. Só entrar lá no Instagram da igreja e pedir que a gente manda, tá bom? Bom, só por curiosidade, gente, só por curiosidade, que não tem nada a ver com a aula, mas achei super interessante. Sabe o que aconteceu nessa região aqui, nessa planície? Essa planície é uma zona de guerra, assim, de encontros e desencontros muito famosa na Bíblia. Várias coisas aconteceram aqui nessa planície de Esdras Heron. Aconteceu a batalha da Débora com o Baraque, uma história que eu amo de paixão, já preguei sobre isso. Aconteceu, é maravilhosa, né? Aconteceu onde Gideão lutou contra os midianitas, foi ali. Que foi quando os filisteus derrotaram o rei Saul, adivinha onde foi? Foi ali também. Davi derrotou Golias, adivinha onde? Ali também. O rei de Egito matou o rei Josias, ali também. Então, esse lugar aqui é um cenário onde aconteceram muitas histórias. E o desfecho final, né, o juízo final mesmo, vai ser ali também. Mas é só curiosidade, achei interessante, legal, né? Também achei bacana. Bom, segunda parte. Então, a gente já sabe onde está localizado e onde vai acontecer essa batalha. Agora, o porquê? Qual foi o objetivo? Por que aconteceu? Aconteceu não, né? Por que vai acontecer a batalha do Armagedon? Aqui alguns motivos, algumas das razões eu deixei escrito. Primeiro, por causa da soberania de Deus. Calma, Fernanda, que eu não entendi nada. Lá em Joel 3:2 está escrito assim, não é só em Joel, a gente leu vários versículos sobre isso domingo passado, e tem muitos versículos na Bíblia que falam a mesma coisa. Mas diz assim, congregarei todas as nações. Quem congregarei? Deus. Deus congregará todas as nações. E os farei descer ao vale de Josafá. Lembrando, vale de Josafá, aqui no centro, tá? E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Aqui em Joel é só uma das passagens que diz que Deus juntará todas as nações, as nações em um único lugar. Então, é a vontade dele que isso aconteça. Quem está coordenando tudo não é Satanás, é Deus. Então, em vários versículos que a gente leu e vários que a gente nem leu, está dizendo que ele vai juntar aqui nessa região de Israel todas as nações, para ali ele aplicar o juízo. Juízo de quê? De tudo que eles fizeram ao longo da história. Aqui, em questão, está falando que é porque
o povo dele foi distribuído para tudo quanto é lugar, e foi mesmo, né? Foi jogado pelo mundo inteiro. Então vai vir realmente o juízo. Então ele preparou, ele arquitetou essa batalha, e ele falou assim: gente? Vocês vão ver só, vocês acham o quê? Que vocês vão me destruir? Eu vou destruir vocês. E digo mais, a minha vitória vai ser dentro daquela terra que vocês tanto almejaram. Porque o que eles lutam é para conquistar essa região de Jerusalém, a terra prometida, né? As batalhas, as guerras, as discussões, tudo envolve esta terra que é a terra prometida, a terra da promessa. Então ele fala, a minha vitória vai ser aonde? Vai ser lá. Eu vou destruir vocês lá. Então, primeira razão do Armagedon acontecer, porque Deus quis simplesmente isso, porque era o plano de Deus. Agora, a segunda, vocês vão falar, Fernanda, mas peraí, você vai se contradizer. Não, eu não vou me contradizer. Mas é mais ou menos uma contradição do que eu disse agora. Vamos lá, eu coloquei aqui, pelo engano de Satanás. Olha o que diz lá em Apocalipse 16, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, grande dia é o quê? A batalha, tá? É o dia da guerra, da batalha, é o grande dia. Então, aqui está dizendo o quê? Que os espíritos saíram como rãs, né? Saíram da boca lá, e como espíritos como de rãs, e chegaram nos reis da terra, e eles se juntaram aqui. Foi com permissão de Deus, e as coisas acontecem da forma que Deus planejou. Então, Satanás, ele solta seus espíritos malignos, né? Semelhantes a rãs, 3 espíritos imundos, e esses espíritos, eles chegam aos reis da terra. Rei, gente, quando eu falo rei da terra, são os reis mesmo, são os líderes, tá? De todos os países que estão em volta, que vão lutar em Israel. Convocando eles para essa grande batalha. Entendeu? Então Deus usa e faz do jeito que Ele quiser. Quem coordena tudo? Deus. Mas os espíritos malignos também fizeram. Isso com a permissão de Deus. Tá certo? Terceira causa dessa razão, dessa batalha. Provavelmente porque chegou um momento que assim, o ódio das nações contra Israel vai ser tão grande, contra os cristãos vão ser tão grande, que eles vão chegar e falar assim, gente, vamos acabar de vez por todas, não dá mais para viver assim, vamos destruir esses cristãos de vez. Vamos acabar com essa raça, vamos acabar com os judeus, vamos acabar com os convertidos. Então, é o ódio chegou num ponto que eles se juntam para acabar com tudo. Mas é lógico que quem vai ser destruído são eles, né? E isso está lá em Apocalipse 11, 18, que diz assim, iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo das dores, de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, olha como ele começa, iraram-se as nações. Então, as nações estão iradas. Isso vai levar à guerra, à batalha do Armagedon, certo? Mais um motivo que levou à batalha do Armagedon. Porque eles sabem que Cristo vem para guerrear contra eles. Eles sabem, nós lemos isso. Primeiro, lembra que os anjos anunciaram também? Lembra que voaram os anjos gritando, tá chegando o fim. E outra, olha só, eu coloquei aqui, coloquei um versículo só, Apocalipse 11, 15, diz assim, e o 7º anjo trocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu. E olha o que essas vozes falaram. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Então as vozes, todos ouviram que o fim estava próximo e que o rei reinaria para sempre. Eles sabiam que a cavalaria estava vindo para destruir eles. Então eles sabiam que iria existir essa batalha e eles se prepararam para essa batalha. Gente, e assim, eles se prepararam, eu acredito que as nações todas vão se reunir nessa região para essa guerra com todo o poder bélico possível e imaginário.
Sabe, vai vir assim, imagina assim, as melhores tecnologias de guerra que existem no mundo vão se concentrar nessa região. Não vai ser coisa pouca, não, vai ser assustador. Então, nós já sabemos onde aconteceu essa batalha, nós já sabemos as razões que essa batalha vai acontecer, e agora a gente vai falar da cronologia. Como é que os eventos vão acontecer? Como ela vai? Poxa, vai começar como? Como é que ela vai se desenrolar essa história? Hoje a gente só vai ver os 2 primeiros pontos. E na semana que vem a gente vai ver até o final, tá certo? Sumiu o horário ali. Acabou já o tempo? Não, né? Tá. Então eu acredito que dá para falar os 2 primeiros. Então vamos lá. Primeira coisa, quando essa batalha começa a se arquitetar? Quando o rio Eufrates seca. Então o rio Eufrates, ele vai secar. E quando ele secar, vai ser o início da preparação, da aglomeração para essa batalha, tá? Isso está lá em Apocalipse 16, 12, uma das referências. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ou seja, aqui é o meu mapinha, tá? O que a gente vai usar agora. Bom, para que a batalha se concentrasse aqui em Israel, todos precisam conseguir chegar até aqui. Então, esse rio aqui, que é o rio Eufrates, ele precisa secar para eles conseguirem chegar aqui com mais facilidade. Então, nessa taça aqui está dizendo que esse rio vai secar. Aí você pode perguntar para mim, Fernanda, mas como é que esse rio vai secar? Ele pode secar porque Deus vai falar, seca, ou ele pode secar porque por condições humanas mesmo que Deus vai usar. Existe uma barragem na Turquia, ele começa aqui na Turquia, tá vendo? Ó? Vê um mapinha de vocês aí, ó. Vira a página que eu botei, ó. Essa daqui, ó, essa segunda aqui é o rio Eufrates, esse azul, tá vendo? Então ele começa lá na Turquia. Tem uma barragem aqui que se fechar essa barragem, o rio seca. Ah, será que essa barragem vai ser secada? Pode ser que sim. Ou pode ser que seja assim, ó, secou. Não dá para sair, mas se for ver de forma humana, é possível secar esse rio também, tá? Bom, e qual que é a importância? Por que se fala tanto do rio Eufrates? O rio Eufrates é citado várias vezes na Bíblia, várias. Até lá no começo, como os 4 rios principais, o Jardim do Éden, papapá, rio Eufrates presente. E aí tem um livro chamado Revelation, na página 301, tem um resumo muito interessante da importância desse rio. É pequenininho, eu escrevi aqui, ó. Desde os tempos imemorais, o rio Eufrates, com os seus afluentes, tem sido uma fronteira formidável entre os povos do leste e do oeste, correndo por uma distância de 3.000 quilômetros. É um rio comprido, muito comprido. Então, ele tem 3.000 quilômetros. Tem pouquíssimos trechos em que esse rio é raso. Ele varia de 500 metros de largura e chega até 2.000 metros de largura. A profundidade média varia de 17 a 21 metros, mas há muitos trechos em que é ainda mais profundo que isso. Ele foi à fronteira do domínio de Salomão e é citado repetidamente como limite nordeste das terras prometidas de Israel. A história se revela a ele como grande impedimento para os movimentos militares, e ele tem sido uma linha de separação entre os povos que vivem a leste e aqueles que vivem a oeste. Então, gente, vamos lá. Esse rio, ele vai separar essa parte dessa parte. Por quê? Porque ele é muito comprido, ele é muito profundo e ele é muito largo. Então, ele impede muito a passagem. Ele impede, ele serviu na história de impedimento, porque eles teriam que desviar, tá? Então, se esse rio secar, fica muito fácil, gente. Por quê? Porque vai ter um buraco, vai 2 quilômetros andando, chegou a esse pedaço. Então, para que essa concentração ocorra aqui em Israel, esse rio vai secar. Quando esse rio secar, primeiro start da batalha do Armagedon, tá certo? Bom, vai ser loucura, né? Tá, e aí, olha só, ele se localiza, onde está em relação a Israel? Eu tentei fazer um desenho aqui, ó,
Tá quase igual o mapa de vocês aí, ó. Olha lá. Turquia, a Síria e o Iraque. Então, como é que vai ser a movimentação da tropa? Né? A Turquia, Síria, Iraque, a Arábia Saudita e aqui é o Golfo Pérsico, né? Então, provavelmente vai fazer o quê? O pessoal vai passar por aqui, ó. Tá vendo? Eles vão cruzar o deserto da Arábia aqui, ó, para chegar aqui ao centro. Então, essa vai ser a movimentação. Então, o rio Eufrates, ele não está aqui no norte, ele está a nordeste de Israel. Então, o pessoal vai entrar, provavelmente, aqui pela região de Megido, aqui pela região mais do norte, e vai se dissipar pelo país. Tá certo? Então, vai ser essa movimentação aí que vai acontecer quando o rio Eufrates secar completamente. É legal entender os limites geográficos para não parecer que é uma coisa louca que está escrito. Tudo tem uma razão. Bom, e aí o que vai acontecer quando esse exército chegar aqui em Israel? Segunda etapa da batalha do Armagedon. Jerusalém vai ser completamente destruído. E aí eu coloquei 2 versículos, Zacarias 12, 3 e Zacarias 14, 2. Vamos ler? E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregam certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Em Zacarias 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Ou seja, de novo, vou juntar todo mundo aqui para lutar contra Jerusalém. E a cidade será o quê? Tomada. E as casas serão saqueadas. E as mulheres serão forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, a segunda parte, quando os exércitos chegarem aqui. Gente, Armagedon, a guerra não começou, a gente não chegou ainda, a cavalaria não chegou. Então, o exército que está chegando aqui acha que é o superpoderoso e eles começam a destruir Israel, principalmente Jerusalém. E Jerusalém vai ser completamente destruída. E o povo vai sofrer demais, vai ser muita morte, muita morte. Vai ser o alvo, assim, até chegar ao ponto que eles não vão aguentar e vão pedir socorro. Então, a gente viu hoje os 2 primeiros passos. Secou o rio Eufrates, Israel invadido e destruído. Semana que vem, a gente continua. Amém? Amém. Glória a Deus.